Web TV Redentor, transmitindo via internet. Caríssimos amigos e irmãos, que a alegria, a paz e a vida do Cristo ressuscitado esteja no coração, na vida de cada um de vocês que nos sintonizam nesse dia, nesse final de semana, que é o último final de semana do ano litúrgico, do ano A, que nós lemos preferencialmente o Evangelho de São Mateus e pedimos a Deus que tudo aquilo que nós vivemos, que nós celebramos, que nós aprofundamos, nos ajude a viver ainda mais e ainda muito melhor a nossa vida cristã. Nós também, nesse último domingo do ano litúrgico, nós celebramos o domingo de Cristo Rei. Recordamos que nós caminhamos para que tudo aquilo que nós fazemos, vivemos, faça com que Cristo reine em nossos corações, em nossa vida e em toda a humanidade. Ou seja, o último domingo recorda a convergência litúrgica que deve acontecer na vida de cada um de nós, de toda a igreja e da sociedade. Nós trabalhamos, nós anunciamos para que o reino de Deus aconteça e que Cristo reine nos corações, nas vidas, nesse último domingo do ano litúrgico. E também, nesse último domingo, domingo de Cristo Rei, nós celebramos, nós comemoramos o dia do cristão leigo. Lembramos da missão do cristão leigo no mundo, na sociedade. Para que o reino aconteça, supõe que a maioria dos cristãos católicos, 99,9% dos católicos, que são os cristãos leigos, sejam presença no meio do mundo como bons cristãos, ligados à sua comunidade, ligados à igreja, ligados à palavra de Deus, colocando em prática o evangelho, procurem também ser no mundo aqueles que ajudem a transformação do mundo pelo seu exemplo, como sal da terra e luz do mundo. E nós temos essa necessidade premente. Nós vemos que o nosso mundo tem perdido os seus valores cristãos e muitas vezes querem que a igreja, enquanto instituição, que resolva falar as coisas, dizer as coisas, como sempre tem feito. Mas o grande trabalho da igreja no meio da sociedade são os cristãos católicos no mundo, em todas as áreas, em todos os lugares, no diálogo com a sociedade, na sua presença, no seu testemunho, anunciando Jesus Cristo, sal da terra e fermento no meio da massa, como luz para esse mundo, refletindo a luz que é Cristo. Por isso nós rezamos muito pelos cristãos leigos, para que nesse dia de Cristo Rei recordem cada vez mais essa belíssima e importantíssima missão que tem, serem presença cristã, presença como cristãos, presença de Cristo, presença da igreja no meio da sociedade, em todos os cantos. E nós vemos que isso tem sido assim falho, muitas vezes, porque nós temos leigos que participam da igreja, no interno da igreja, nos vários ministérios, mas poucos que estejam presentes enquanto cristãos, sem se deixar levar por ideologias e levar tanto por isso e mais aquilo, mas sejam aqueles que vivem a palavra de Deus na sociedade. E também, nesse domingo de Cristo Rei, né, e 34º domingo do tempo comum, nós iniciamos aqui no Brasil a campanha para a evangelização de 2011, que tem como tema Ele veio curar os nossos males, né? E nessa festa nós iniciamos a campanha para a evangelização, e a campanha quer mobilizar o povo de Deus para a responsabilidade da participação cada vez maiores na obra evangelizadora da igreja no Brasil. Todos os batizados são chamados a cooperar, seja em atividades evangelizadoras na comunidade, seja em oração, seja pela oferta material. Como vocês viram no cartaz da campanha para a evangelização, que tem como tema, fala de Jesus que veio curar todos os males, também tem a data que nós teremos uma coleta nacional para a evangelização nos dias 10 e 11 de dezembro, ou seja, o terceiro domingo do Advento, que nós vamos iniciar depois aí a celebrar com o novo ano litúrgico. Portanto, as comunidades a partir de hoje também são chamadas a refletir sobre a campanha para a evangelização,
sobre a importância do engajamento, da participação, da presença dos cristãos na missão evangelizadora da igreja, e isso numa certa comunhão, numa certa unidade, estar juntos com carinho e com coragem nessa vida da igreja, e ao mesmo tempo, né, que rezam, que trabalham, também contribuir para a evangelização, trabalho de evangelização da igreja no Brasil. Supõe, evidentemente, um coração aberto, generoso, disponível, que ama a Cristo e ama a igreja e que vai também fazendo a sua parte, seja na sua missão, seja na sua contribuição. E é com essa campanha que nós também temos o sustento da nossa conferência episcopal, dos trabalhos de evangelização que pedem também como projetos para a conferência episcopal, para a CNBB, assim como também os vários trabalhos de evangelização nos regionais da CNBB, como também nas dioceses. É uma missão belíssima e que supõe essa disposição e essa consciência cada vez maiores da nossa missão evangelizadora, tanto na missão, como na ajuda, como na oração. E nesse final de semana, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus vai nos questionar. Estamos no último final de semana, último domingo do tempo litúrgico, e já tenho dito a vocês que os últimos domingos, últimas semanas do ano litúrgico, como as primeiras semanas do novo ano litúrgico, vão nos ajudando a ver um pouco os aspectos de nós prestarmos contas a Deus da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa caminhada. E no novo ano litúrgico, nós vamos começar no próximo domingo, será mais a expectativa da vinda do Messias. Para nós, nesse final de ano litúrgico, é olhar como é que nós estamos vivenciando para que, tanto no fim da nossa vida, como no final dos tempos, como é que nós iremos prestar contas a Deus, sobre o que coisa iremos prestar contas a Deus, né? E isso, a palavra de Deus no final de semana já nos traz um pouco as perguntas que nos serão feitas no final dos tempos ou em nossa vida. É como alguém que você fazer uma prova e já sabe de antemão quais são as perguntas que serão feitas. Porém, a resposta não pode ser apenas teórica, não é apenas de conhecimento. A resposta é existencial. É como você está respondendo à vida, com a vida, essas grandes perguntas, os grandes questionamentos que a palavra de Deus, esse final de semana, coloca para a nossa vida. Então, nós sabemos, meus irmãos, nós vamos... iniciamos um pouco a reflexão nesse final de semana com a primeira carta aos Coríntios, né, a carta de Paulo, onde ele fala de Cristo que ressuscitou como primícias, ou seja, ele foi por primeiro, lembrando que todos nós somos chamados a ressuscitar com ele também. Em Cristo todos reviverão, não é? Como primícias, Cristo. Em seguida, os que forem de Cristo, depois virá o fim, quando o Pai destruir todos os seus inimigos, né? Porque Cristo, como lembra aqui a carta aos Coríntios, ressuscitou dentre os mortos como primícia dos que morreram. E se por Adão, o primeiro um homem, veio a morte, por um homem vem a ressurreição dos mortos. Por isso, lembra a leitura da carta aos Coríntios, a missão de Jesus, né, que aquele que primeiro que ressuscitou e que nos leva também a todos nós com ele e como ele também a ressuscitar. Por isso, fala no final da leitura da carta aos Coríntios de hoje, quando tudo lhe estiver sujeito, também o Filho renderá homenagem àquele que lhe sujeitou todas as coisas. Cristo é Rei, reina, está à direita do Pai e reina todas as coisas, sobre todas as coisas. E nós sabemos que Ele é o único caminho que nos conduz ao Pai, Ele justamente é o pontífice que nos conduz ao Pai, mas ao mesmo tempo sabemos que a sua mensagem é universal. Os cristãos católicos são chamados a viver e a testemunhar ao mundo inteiro o ensinamento de Jesus Cristo, para que todos possam caminhar para o Pai em Cristo Jesus. Até mesmo aqueles que nem sempre bem o conhecem, mas que vivem de uma certa forma também os valores do Evangelho, né? E é esse mesmo Jesus, né, que nos ilumina na nossa vida para que nós possamos, com a ação do seu Espírito Santo, corresponder à graça de Deus e aos dons do Senhor. Na leitura primeira desse domingo, de Ezequiel, capítulo 34, meus irmãos e irmãs, fala do Senhor que está preocupado em ver os descaminhos do seu povo, e fala, eu mesmo vou tomar conta do meu povo como pastor, e eu vou velarei sobre as minhas ovelhas, né? E como um pastor se inquieta por causa do seu rebanho, quando se acha no meio das suas ovelhas, algumas ovelhas tresmalhadas, assim eu me inquietarei por causa também do meu rebanho.
e eu reconduzirei de todos os lugares para onde eu disperso num dia de nuvens e de trevas. Não é? Sou eu que apacentarei minhas ovelhas, e a ovelha perdida eu procurarei, a desgarrada eu a reconduzirei, a ferida eu a curarei. Ao celebrarmos Cristo Rei, nós lembramos que Cristo ressuscitou, como primícias, para que todos nós com Cristo ressuscitemos. E Deus é aquele que nos enviou o seu Filho para cuidar do seu rebanho. Nós somos como ovelhas que se dispersaram, cada um para um lado, e vem o Senhor como pastor para reconduzir a todos. Seja como fala aqui a leitura, não é? Procurar a desgarrada, procurar aquela que está perdida, curar a que está ferida. É o Senhor que vem com carinho buscar a todos nós, buscar para que nós sejamos o seu povo, o seu rebanho, né? Com Ele estejamos unidos e ressuscitemos com Ele também. Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus desse final de semana vai nos conduzir um pouco a essa experiência, onde podemos olhar para o Cristo ressuscitado, que reina sobre todos nós, que é o Senhor, que é o Kyrios, e que ao mesmo tempo é o pastor que vem buscar o seu rebanho para reconduzir, para viver como o seu povo e seu rebanho de tal maneira que nós experimentemos em nossa vida a importância de escutarmos a sua voz e colocarmos em prática. Todos que trabalham nessa missão, né, que são os sinais também do Cristo pastor para o seu povo, tem essa missão também de reconduzir o seu povo para viver como rebanho e, ao mesmo tempo, para poder levar as pessoas para deixar Jesus Cristo reinar sobre os seus corações e sobre as suas vidas. E o Evangelho, meus irmãos e irmãs, de Mateus 25, nos fala que nós que somos esse povo de Deus, né, quando chegar ao final dos tempos, para podermos passar da visão da fé à visão beatífica, nós teremos justamente o exame final. E a leitura fala justamente quando o Filho do Homem voltar na sua glória, vai colocar à direita as ovelhas e à esquerda os cabritos, né? E aí vai dizer, quem está à direita, as ovelhas: vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que está preparado desde a criação do mundo. É porque eu tive fome, tive sede, era peregrino, estava nu, estava enfermo, estava na prisão, e você foi me visitar, me desse de comer, me desse de beber, viesses a mim, enfim, você fez essa parte concreta de me ver na presença do outro. Todas as vezes que fizeste isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. E do outro lado, aí os que estiverem à esquerda, os cabritos, olha, tive fome, tive sede e tudo mais, você não me visitou, você não me desse de comer, você não se preocupou comigo, não é? Que estava na pessoa do seu irmão. Todas as vezes que deixaste de fazer isso, foi a mim que deixaste de fazer. Portanto, meus irmãos e irmãs, o Senhor que reina, o Senhor que é o pastor, nos convida a todos nós para que nós também saibamos concretamente responder às perguntas que um dia nos serão dirigidas. O Senhor está presente na pessoa do irmão, que está necessitado, que está do nosso lado, e Ele vai nos perguntar como é que nós nos enxergamos vendo Cristo na pessoa do outro, e como é que nós servimos Cristo no outro. É um pouco a missão e um pouco a pergunta que temos que responder, não com palavras, mas com a vida. Nesse último domingo do ano litúrgico e última semana que nós iniciamos, nosso convite para que todos os cristãos leigos possam ter essa missão bem clara da sua presença no mundo, que nós caminhamos com toda a igreja para essa campanha para a evangelização e nós participamos com entusiasmo, e que a nossa vida esteja de tal maneira sendo vivida que a nossa resposta, através das atitudes, através da nossa caminhada, seja sendo positiva, de estar vendo Jesus Cristo no outro. E ele não pergunta quem é o outro. Nós iremos ver na parábola do bom samaritano que o outro é aquele que passa perto de nós, não importa quem seja, né? Se seja nosso, da mesma raça, da mesma etnia, se é nosso amigo, da mesma religião ou não. É o outro que está necessitado. Que nosso coração se abra e ouça sempre a voz de Deus que nos impele a andarmos por caminhos de conversão, de mudança de vida, enquanto temos tempo, enquanto podemos ainda nos converter e fazer o bem.
Por isso, meus irmãos e irmãs, louvemos a Deus pelo ano litúrgico que está concluindo. Façamos um balanço do que nós fizemos, como é que nós vivemos, o que nós aprendemos durante esse tempo todo e peçamos que o Senhor nos ilumine para que possamos, no próximo ano litúrgico que começa, estarmos abertos para caminharmos e respondermos ao convite da igreja para andarmos pelos caminhos do Senhor. Um bom domingo a todos, uma boa semana, que Deus os abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.